Não tivemos capítulo do mangá essa semana, mas tivemos o trailer da segunda temporada de Jujutsu Kaisen sendo lançado. Fomos agraciados com isso e pode ficar empolgado que tem muita coisa boa chegando aí. Satoru Gojo jovem, o pai do Megumi Toji Fushiguro em ação, Suguru Geto antes de se tornar vilão. Vamos entender nesse vídeo tudo que o trailer revelou pra gente e tudo que você pode esperar do flashback que vai contar o passado do Gojo nesse primeiro arco que vai ser adaptado nessa segunda temporada. Lembrando que já tem data marcada pra começar e vai ter ainda mais vídeo de Jujutsu aqui no canal. Então lembra de conferir a sua inscrição aí embaixo e se o sininho também tá ativado pra sempre saber quando eu tiver vídeo novo de Jujutsu Kaisen, inclusive os vídeos atualizados do mangá que eu tenho feito com uma maior frequência e também sobre os episódios que vão sair quando lançar a segunda temporada de Jujutsu, e dessa forma você ainda ajuda o canal a se aproximar ainda mais da marca de 700 mil inscritos, que a gente tá na contagem regressiva, faltando menos de 10 mil inscritos, galera. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu até hoje. Vamos lá, galera, começando com os dois pôsteres que a gente teve sendo divulgados nesses últimos dias. O primeiro deles mostrando o trio de personagens principais da época, com o Satoru Gojo, o Suguru Geto e uma garota que parece até a Nobara por causa do rosto, né, o formato do rosto e do cabelo curto na época, mas não se enganem, vamos trabalhar a memória de vocês que ela já apareceu na primeira temporada e essa é a Shoko Ieri, quando mais nova também, né, para completar o trio de protagonistas daquela época, né, de quando eles eram estudantes. A gente vê eles ali no metrô, sentadinhos, bonitinhos, ali só num momento casual entre eles, mas não podia faltar a personagem feminina da época que completava o trio da época, mas a gente já conhece ela da primeira temporada e apareceu mais de uma vez também, né? Vocês lembram quando ela aparece analisando o corpo do Itadori? Isso porque ela se tornou uma médica depois, né, no futuro. E o segundo pôster que a gente teve foi o Satoru Gojo e o Suguru Geto ali no meio de uma confusão, uma porrada de concreto se quebrando também, vidro e a porra toda, e duas garotas ao fundo, a Riko, a Manai e a sua cuidadora. A gente vai falar mais sobre elas daqui a pouco, e ainda mais ao fundo também o homem Toji Fushiguro, ou melhor, Toji Zenin, o terror do Satoru Gojo nesse arco, galera. Vamos falar um pouco sobre ele também e o que a gente pode esperar sobre esses personagens. Então, pra gente se situar primeiro, esse trailer ele conta a história de 11 anos atrás, no ano de 2006, quando Satoru Gojo e Suguru Geto ainda eram melhores amigos e estudavam juntos na escola Jujutsu de Tóquio, ambos estudantes do segundo ano na época. E naquela época, Satoru Gojo ainda não era considerado o feiticeiro mais forte de todos, mas até existe uma fala interessante logo no comecinho do arco ali para vocês já ficarem hypados, que classifica tanto o Gojo quanto o Geto como os mais fortes naquela época, ou seja, eles estavam num grau de paridade extremamente próximo, onde eles dois eram considerados os estudantes mais poderosos e não apenas um único deles. Então nesse primeiro arco dessa segunda temporada a gente vai saber como Satoru Gojo ele veio a se tornar o feiticeiro mais forte de todos, né? A gente vai ver esse processo acontecendo durante esse flashback, a gente vai ver também como o Suguru Geto ele se tornou um vilão, como de um melhor amigo do Satoru Gojo, né? Estudante da escola de Tóquio também junto do Satoru Gojo, e com todos os aparatos ali, ele mudou completamente, virou completamente ali a chave para se tornar o maior vilão desse mangá, ao lado do próprio Sukuna, dá pra dizer também, né? E a gente vai entender também, né, meio que como se deram os eventos do filme Zero, afinal a gente vê o Suguru Geto já no filme Zero como um vilão atacando a escola de Tóquio, o Satoru Gojo envolvido, o Yuta também envolvido na história toda, e a gente vai entender por que ele se tornou esse vilão e o que ocasionaram os eventos do filme Zero, por exemplo, né? E como esse arco também conversa com o arco seguinte, porque se a gente tá vendo um flashback do Satoru Gojo, do Suguru Geto também, a gente precisa de um motivo para isso. Não só para conhecer eles, a gente vai entender também a fundo a relação entre eles que vai culminar nos eventos do arco seguinte, que também vão ser adaptados nessa segunda temporada, que vai ser o arco de Shibuya. Então vamos entender o plot desse primeiro arco dessa segunda temporada, que vai ser o arco do passado do Gojo, ou o arco do inventário oculto, onde junto do Suguru Geto, o Satoru Gojo ele precisa escoltar o receptáculo de plasma estelar até o mestre Tengen, enquanto diferentes grupos de feiticeiros tentam impedir que isso aconteça
resumidamente, né? Mas vamos agora destrinchar o que eu falei aqui, os elementos principais que vão fazer parte desse arco. Primeiro sobre quem é esse tal de Mestre Tengen. Tengen é um feiticeiro que a gente vai conhecer agora nessa segunda temporada e é o usuário de técnicas de barreira mais poderoso do mundo. Ele é um feiticeiro imortal que permanece o tempo inteiro numa câmara secreta e é responsável por fortalecer as barreiras que protegem as escolas de Jujutsu de Tóquio. A sua imortalidade é basicamente a sua técnica inata, não é algo que qualquer um pode conseguir, e ele possui essa aparência justamente por causa dos eventos que vão acontecer durante essa segunda temporada, que vão ser explicados, mas sem entrar muito em detalhes. Isso acontece porque o Tengen continuou evoluindo a ponto de deixar de ter uma aparência humana, tanto que fica a curiosidade para vocês, Tengen era uma mulher. Mas isso não vai influenciar muito na história não, sabe? É só pura curiosidade mesmo. Mas apesar dele possuir essa imortalidade, isso não impede o Tengen de continuar envelhecendo. Uma vez que um ser imortal como o Tengen atinge uma certa idade, o corpo da pessoa começa a entrar num processo de evolução. E esse processo faz com que a pessoa transcenda o conceito de ser humano e por isso o Tengen ele possui essa aparência. Só que o grande problema disso acontecer é que o Tengen, ao deixar de cada vez mais, deixar cada vez mais de ser um ser humano nesse processo, ele também pode perder o controle de si e dessa forma pode acabar comprometendo as barreiras que protegem as escolas de Tóquio e, no pior dos casos, fazendo o Tengen se tornar um inimigo da humanidade, já que ele não teria mais controle sobre si. Esse era o seu maior medo, e por isso o Tengen a cada 500 anos precisa possuir um corpo novo, dessa forma resetando o seu processo de evolução, tanto do seu corpo quanto da sua técnica, que também é passada para o novo receptáculo. E a garota que a gente vê no segundo pôster junto da sua cuidadora é a Riko Amanai, justamente o receptáculo de plasma estelar. Mas o motivo para ela ser o receptáculo ideal não foram exatamente explicados, ela é só uma garota normal, sem qualquer tipo de poderes, então é uma garota, basicamente aí. E não confundir com a Rika, a namoradinha do Yuta, que ela era outra garota completamente diferente que não tem nada a ver com essa, é só um nome que é parecido mesmo, Mas voltando ao plot do arco, durante esse processo, conhecemos dois grupos de feiticeiros que querem tentar impedir a fusão de acontecer. O primeiro é o grupo Q, que quer derrubar o mundo Jujutsu moderno, fazendo com que o Mestre Tengen perca toda a sua razão. E o segundo que é a Associação do Receptáculo do Tempo, que endeusa o Mestre Tengen a ponto de acreditar que essa fusão seria algo impuro. E por isso eles contratam o homem, Toji Fushiguro, para tentar impedir essa fusão de acontecer. Toji Fushiguro é o pai do Megumi, galera, e antes era chamado de Toji Zenin, ou seja, ele também faz parte do clã Zenin. Só que o grande detalhe aqui é que o clã Zenin só valoriza, como a gente vê, só valoriza aqueles capazes de usar energia amaldiçoada. E o Toji aqui nasceu com absoluto zero de energia amaldiçoada. Então vocês já podem deduzir, que ele não era bem visto dentro da família. E a gente já viu isso acontecer com a Maki Zenin, que nem sequer conseguia ver espíritos amaldiçoados sem os óculos dela. O Toji nasceu sem energia amaldiçoada devido a um fenômeno raro no mundo de Jujutsu, que é a chamada restrição celestial, que faz com que algumas pessoas nasçam sem um pingo de energia amaldiçoada, mas ganhem um físico além do normal. E o contrário também pode acontecer, alguém nascer com um corpo extremamente debilitado, mas ter uma quantidade absurda de energia amaldiçoada, como aquele cara lá da primeira temporada, Não sei se vocês lembram dele, que controlava uma marionete e parecia um Nagato, com o corpo dele completamente enfaixado, todo ferrado da vida, e que ficava escondido controlando a marionete de longe. E uma curiosidade aqui pra vocês, pelo que deu pra ver no trailer, o Toji Zenin, ou Toji Fushiguro, tem a exata mesma voz do Mamako Zeke Yeager, de Shingeki no Kyojin, galera. O que parece ser algo aleatório, mas quando você para pra pensar, não parece assim ser algo tão aleatório, porque a gente sabe, que o Zeke, ele tem a habilidade do Titã Bestial no anime de Shingeki no Kyojin, e o curioso é que em Jujutsu Kaisen, a gente vai ver o Toji Zenin antagonizando o Satoru Gojo e o Suguru Geto.
Suguru Geto esse, que a gente já viu no filme Zero e a gente vai ver também nessa segunda temporada, se referindo àqueles que não possuem energia amaldiçoada, como mamacos. E a grande pergunta que você provavelmente vai se fazer é como o Toji Fushiguro sem um pingo de energia amaldiçoada vai dar tanto trabalho pro Suguru Geto e pro Satoru Gojo assim num combate, mesmo que o Satoru Gojo não seja ainda o mais poderoso de todos. Cara, como é que ele pode dar um trabalho como esse para esses dois titãs da escola de Tóquio? Essa é justamente a pergunta que você deve se fazer exatamente, né? E parcialmente eu já dei a resposta aqui pra vocês, galera. A restrição celestial deu um físico muito avantajado pra ele que vai, bom, compensar muito a sua eficácia durante as batalhas que eles vão ter que travar. Mas não vai ser só isso não, ainda vão ter uns outros detalhes a mais ali que, bom, assistindo a temporada vocês vão saber. Esse primeiro arco ele vai cobrir cerca de 15 capítulos do mangá, mas a gente ainda vai ter nessa segunda temporada o segundo arco sendo adaptado, que vai ser o grande arco de Shibuya, que todo mundo fala, né, que consiste em 57 capítulos, totalizando assim 72 capítulos para essa segunda temporada. Para efeito de comparação, a primeira temporada ela cobriu um total de 64 capítulos, ou seja, essa segunda temporada ela cobriria um pouquinho mais de capítulos do que a primeira temporada, mas faz sentido já que, bom, a primeira temporada começa com capítulos mais longos, tem mais contexto, tem mais fala, e já essa segunda temporada vai cobrir capítulos que, né, tem basicamente bem mais luta do que a primeira temporada. E quanto à data de estreia, a segunda temporada ela tá marcada para estrear no dia 6 de julho desse ano de 2023, galera. Podem esperar que o negócio vai ser doido, o bagulho vai ser doido, e eu conto muito com a sua inscrição aqui no canal para acompanhar os vídeos que vão sair durante essa segunda temporada e com o sininho ativado para sempre saber quando tiver vídeo novo. E agora, se você quiser saber a fundo sobre a história do Toji Zenin, quiser já um spoiler brabo aqui da história do homem que vai dar o maior trabalho que o Satoru Gojo já teve na sua vida, você pode conferir o vídeo que vai aparecer na tela agora, ou você pode também conferir a playlist de Jujutsu com vários vídeos, com vários temas super interessantes para você, se quiser conhecer muito mais a fundo esse universo tão rico, beleza? Até a próxima, tchau!